Nós estamos debaixo da graça? É uma pergunta, né? E vamos buscar responder esta pergunta hoje. Nosso versículo inicial se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus, né, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, eterno Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, que é Deus sobre todos. Meus amados, hoje vamos tratar desse ponto, que é uma dúvida que alguns irmãos têm, né? Muitos irmãos vêm se achegando, graças a Deus, né? Estão se achegando ao conhecimento da graça, têm se achegado ao nosso trabalho, através aí da internet, das redes sociais e do YouTube e tudo mais. E esses irmãos, quando entram em contato com o nosso trabalho, eles acabam também conhecendo a escatologia consumada, que é um raciocínio que está diretamente ligado, né, ao Evangelho. Uma coisa está ligada à outra, né? E a visão da escatologia consumada, ela complementa muito bem a visão do Evangelho da Graça. É um entendimento muito maravilhoso. E aí as pessoas têm essas dúvidas, porque, irmão Cristiano, primeiro, o que significa escatologia consumada? Bom, para quem está chegando agora, você que é novo aí, ou de repente é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo, a escatologia consumada, como o próprio nome já diz, ela defende que a escatologia bíblica já se consumou, já se cumpriu plenamente. Ou seja, o Apocalipse já se cumpriu. Parece loucura para quem ouve isso pela primeira vez, mas eu vou dizer para você uma coisa. Loucura é você dizer que ainda virá um Apocalipse no futuro com tudo que está escrito na Bíblia. É tremendo isso, né? Quando a pessoa ouve falar da escatologia consumada, ela tem aquele impacto. Isso é loucura, isso é heresia, esse cara é um louco, não sei o quê. E isso acontece muito, tá? Nós recebemos muito esses tipos de ataques assim. Herege, loucura, que Apocalipse já aconteceu o quê? Como é que Jesus já voltou? Isso é um absurdo. Esse é o primeiro impacto para muitos, tá? Mas quando a pessoa tem uma atitude adulta, isso é importante, né? O que seria uma atitude adulta? Em vez de ficar xingando e pulando que nem pipoca, o ideal é a pessoa parar. Opa, por que este irmão está falando isso? Por que ele diz que a escatologia bíblica já se cumpriu? Eu vou estudar. Eu vou dar uma olhada nisso aí, né? Ou seja, é uma atitude adulta, é uma pessoa que não tem medo, né? Se ela tem convicção do que ela crê, então ela entra num estudo com convicção. Agora, se aquele estudo mudar a mente dela por meio da palavra, que é o que acontece com a escatologia consumada, então ela vai absorver aquele conhecimento e mudar o seu pensamento. Eu sei que é muito difícil pensamentos mudarem. Por isso que Paulo chama, escrevendo aos Coríntios, né, ele chama os raciocínios contrários ao Evangelho, contrários à verdade, ele chama de fortalezas. O Paulo diz que o nosso trabalho ministerial é destruir fortalezas, aqui, no entendimento. Porque quando a pessoa decide crer em algo, esse é o ponto, ela pode ver evidências que contrariam a sua crença, e ainda assim ela vai lutar, porque ela decidiu acreditar, né? Então a pessoa ouviu durante muitos anos, principalmente quem é muito antigo, né, no sistema religioso, a pessoa ouviu durante muito tempo, especialmente o sistema religioso chamado cristão, né, entre aspas, seja qual for o segmento, a pessoa sempre ouviu falar que havia um apocalipse, né? E que tem terremotos no mundo, irmão Cristiano, está acontecendo isso, agora tem um vírus mundial, porque agora tem não sei o quê, porque tem o chip, sabe essas coisas? As pessoas ficam se apegando nesses acontecimentos da história da humanidade, que fazem parte exatamente disso, né? Não são acontecimentos apocalípticos, são acontecimentos da história da humanidade. É a evolução natural da história da humanidade. Mas as pessoas ficam se apegando para colocar no futuro. E elas ouvem isso então, né? Elas vêm ouvindo durante anos e anos, então elas decidem acreditar. Percebe? Para você abrir o seu entendimento, então, o primeiro ponto é ter uma atitude adulta. Não, vou estudar, não vou ficar xingando ninguém de herege, eu vou dar uma estudada nisso aí.
E eu vou observar o texto bíblico, o que está escrito, os contextos, né, etc. Eu vou estudar com calma. Percebe? Essa é uma atitude adulta. E você entra, então, com esse pensamento, não de ter decidido acreditar. Entende? Você não tem que decidir acreditar nisso ou naquilo. Você tem que ver as evidências. Né? Então, você que está novo aí, chegando agora, de repente está, poxa, mas como assim? Eu vou te convidar a você estudar. Separar um tempinho, eu sei que são muitos estudos, o tempo hoje é curto, né? A gente vive numa correria, trabalha muito, etc. Mas vale muito a pena, irmão. Você deixar de assistir a um filme, eventualmente, deixar de ler um livro aqui e ali, para você estudar a escatologia consumada. Eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem está vendo pela gravação, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, então, um link da nossa playlist. São diversos estudos. Eu te convido a você se inteirar desse assunto, tá? Então, voltando, né, ao raciocínio. Quando a pessoa, então, vem para esse entendimento, ela se depara com a escatologia consumada, etc., ela pensa, bom, se tudo se consumou, então eu ainda estou debaixo da graça? Ou a graça foi só, então, para aquelas pessoas que viveram a vinda de Cristo, né? Elas nasceram antes da cruz, como nós costumamos dizer, né? Debaixo do pecado, debaixo da lei. Elas nasceram no antigo aion. Irmão Cristiano França, o que é aion? Aion, a palavra no grego que significa um período de tempo, uma era. Tá? Então, houve basicamente duas eras. Né? A era anterior a Cristo, antes da cruz em especial, e a era depois de Cristo e depois da cruz em especial. A cruz de Cristo foi o centro da mudança. Nós estudamos isto, aliás, na semana passada. Sempre tem um link do estudo anterior na descrição dos nossos vídeos. Tá? Então, você vai encontrar um link de domingo passado para você perceber isso. A cruz foi o centro da mudança. Na cruz houve a mudança de um dia, e nós usamos no estudo passado aquela metáfora da madrugada. Né? Houve uma madrugada, entre aspas, o dia da graça, que no caso nessa metáfora é o sétimo dia, o dia do descanso. Ele começou na cruz, às 0 hora, né? Então, a 0 hora da graça, a 0 hora do sétimo dia, a 0 hora do descanso, foi no Calvário, né? Na morte e na consequente ressurreição do Senhor. E houve, então, uma madrugada, entre aspas, que foi o período da sua ressurreição até a sua vinda no ano 70. Tá? Todas as profecias apontavam, especialmente o que Jesus falou, até mesmo o que o apóstolo Paulo falou, né? Apontavam que seria ainda naquela geração. Tá? Então, no ano 70, houve a sua segunda e definitiva vinda, ele trouxe o reino, houve todo aquele processo, né? A ressurreição e tudo mais, o juízo final, que já aconteceu. Tá? Houve, então, o fim daquela era definitiva e o início, então, da era da graça. Esse período transitório, que também foi o reino milenar de Cristo, obviamente milenar não literal, tá? Foi essa madrugada do sétimo dia, então, da morte e ressurreição de Cristo até a sua vinda no ano 70, foi a madrugada do dia da graça. E no ano 70 em diante, a graça foi totalmente estabelecida. A graça que eu digo é o pacto, tá? É a aliança de Deus com o seu povo. E é interessante você entender isso, porque muitos também têm aquele pensamento, mas, irmão Cristiano, a Bíblia diz lá em Jeremias, né, que a nova aliança seria para a casa de Israel e a casa de Judá. Seria uma visão carnal também, né? Porque a primeira aliança ela teve relação com a carne, ou seja, com os descendentes de Abraão segundo a carne, os israelitas. Bom, em Jeremias diz que haveria, então, uma segunda e nova aliança para a casa de Israel. Se você colocar a carne como centro do raciocínio, você vai pensar que, mais uma vez, seria, ou foi, né, uma aliança feita com Israel carnal. Só que a nossa visão tem que ser espiritual para esta nova aliança. E nós temos um estudo, eu não vou me aprofundar nisso, nós temos um estudo maravilhoso, eu vou deixar na descrição do vídeo também, sobre a eternidade do Pacto da Graça. Esse estudo explica muito bem isso, que a nova aliança ela tem essa visão espiritual, ela não leva em conta a carne. É uma revelação tremenda, amado. Se eu fosse você, se você não assistiu, assista. Se já assistiu, assista novamente. Tá? Então, esse pacto começou definitivamente. Ele começou na cruz. Na cruz foi, como nós dissemos semana passada, foi a abertura do caminho. O caminho foi inaugurado. Mas houve uma transição, né? Então eles atravessaram aquele caminho até o ano 70,
onde houve toda a consumação de todas as coisas e o amanhecer e o sol ao meio-dia, né, como nós dissemos, né, essa metáfora do dia. Né, amanheceu e logo o sol foi para o meio-dia, porque meio-dia significa o dia perfeito. Então, a partir do ano 70, nós estamos vivendo e para sempre viveremos este dia perfeito, que é o pacto eterno da nova aliança, da graça. É interessante isso, né? Então, amado, nós estamos debaixo da graça? Eu digo para vocês que sim. Mas, irmão Cristiano, não foi só para aquelas pessoas então, porque aquelas pessoas estiveram debaixo da lei, elas precisavam da graça. Nós já nascemos, né, já depois da obra consumada. Já nascemos, inclusive, depois da segunda vinda. Então, não nascemos debaixo da lei, nascemos já na graça, já nascemos no pacto eterno. Então, nós precisamos da graça? Eu digo para você, sim. Veja, não no mesmo sentido ou na mesma experiência das pessoas que viveram a transição. É o que eu sempre digo, a nossa experiência como igreja, ela é diferente, porque nós não vivemos a transição dos pactos. Nós não nascemos debaixo da lei, portanto, debaixo do pecado, debaixo da maldição, da morte, o império das trevas, né, como Paulo disse, Paulo taxou assim, nós não nascemos debaixo de tudo aquilo ali. Não estivemos submetidos debaixo daquilo ali. Nós já nascemos no tempo da graça. Nós que viemos, a maioria veio, né, do sistema religioso cristão, estivemos submetidos àquele império das trevas no sentido da mente. A rigor, nós nunca estivemos debaixo da lei, porque a lei acabou no Calvário, como eu disse, e no ano 70, com a queda do templo, né, a lei teve o seu fim definitivo, quando acabou o período de transição. Então, em termos temporais, nós nunca estivemos debaixo da lei. Mas estivemos em termos mentais. Porque o sistema religioso vive ressuscitando obras da lei e colocando o povo debaixo dessas obras, fazendo o povo acreditar que são obras da graça, são obras, né, que deveriam ser praticadas na graça. Isso não faz sentido. Né? Jesus veio justamente para acabar com essa religiosidade, para acabar com as obras da lei, etc. Tá bom? Então, nós, a rigor, não nascemos debaixo da lei, estivemos apenas mentalmente, né, submetidos à lei, mas nunca estivemos a rigor. Se nós nunca estivemos debaixo da lei, a graça foi para nós, então? Vamos lá, vamos entender isso aí. Vamos ler novamente o primeiro versículo, Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele, Jesus, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ou seja, o que ele fez foi de uma vez, valeu para sempre, e obteve então uma eterna redenção. Observe bem esse detalhe. O texto bíblico poderia dizer o seguinte: olha, ele entrou no Santo dos Santos e obteve a redenção. Ele poderia dizer isso? Simplesmente isso, né? Ele obteve a redenção, ponto. Só que o texto bíblico acaba dando um adjetivo, uma qualidade para essa redenção. A qualidade de eterna. A palavra eterna no grego, ela vem da palavra aionios. Você se lembra que nós já falamos muitas vezes, certamente quem acompanha o nosso trabalho, os nossos estudos deve se lembrar, da palavra aion, não é? Aion, eu acabei de falar agora há pouco, aliás, né? Aion é o período de tempo, é uma era, tá? Essa palavra eterna, traduzida aqui por eterna, é uma qualidade, é um adjetivo, que aponta, então, para um período sem fim. A palavra grega aionios significa isso. Veja que a raiz é aion, tá? Aion, período de tempo. Só que a palavra aionios fala, então, de um período de tempo que não tem fim. Então, esse adjetivo, essa qualidade para a redenção que Jesus fez, aponta para uma redenção eterna. Irmão Cristiano, como é que eu posso entender isso? Porque foi de fato redimido. O que é redimido? Né? O que é redenção? Redenção é resgate, é salvação. São sinônimos, né? Então, quem de fato foi salvo, muitos pensam assim, né? Foi quem estava lá, precisando de fato dessa salvação. Porque estava antes da cruz, debaixo do pecado, debaixo da lei, da maldição, não tinha Espírito Santo, morte espiritual, né? E debaixo também da morte da alma, né?
Então eles estavam ali envolvidos em toda aquela maldição. De fato, eles precisavam da salvação. Nós já nascemos com a obra consumada. Então essa redenção também foi para nós. Vamos lá, vamos entender isso aí. A qualidade de eterna, quando o texto bíblico qualifica a redenção de Jesus como aionios, como algo sem fim, isso nos aponta pelo menos duas coisas. Primeiro, que o Senhor resgatou, né? Redenção, como eu disse, é resgate, é salvação. Ele resgatou, então, aquele povo que estava ali antes da cruz, debaixo do pecado, debaixo da morte, né? E os mantém salvos. Por que ele os mantém salvos? Porque a redenção é eterna. Esse é o primeiro ponto. A qualidade da redenção é aionios, sem fim, é um tempo sem fim. Tá? Então a redenção foi até o ano 70. A redenção é sem fim. Então, primeiro ela me aponta isso, essa qualidade, né? Ela é eterna, então ela me aponta essa qualidade, que ele salvou e ele mantém salvo aqueles que estavam debaixo da lei, né? Na condição de morte, como nós costumamos dizer. Ou seja, eles estavam à mercê da morte da alma, da destruição da morte, né? E a segunda revelação, então, que nós encontramos nessa qualidade de eterna, é que ele mantém esta qualidade da redenção, mantém esta condição de vida eterna. Perceba bem, havia duas condições. A condição de morte que foi imputada pelo pecado. Paulo disse que a morte entrou por meio do pecado e que entrou por meio de um homem, no caso, o primeiro homem, Adão, né? Então, aquelas pessoas que nasceram naquele tempo, nasceram em condição de morte, ou seja, à mercê da morte. E até mesmo quem viveu o período de transição também estava à mercê da morte. Por quê? Porque a morte, que era o último inimigo, como diz a palavra, né? O último inimigo a ser aniquilado é a morte. Está se referindo à morte da alma. Veja, não é morte biológica. A morte biológica ela acontece para sempre, porque eu já expliquei isso muitas vezes aqui, eu só vou relembrar esse ponto. A morte que a Bíblia promete, que teria o seu fim, é a morte da alma, porque a alma é de fato a nossa vida. Tá? Essa carne, a matéria que nós temos, é um invólucro, é um meio físico para vivermos nessa vida. Mas a vida de verdade é a alma. Nós temos uma playlist em nosso canal no YouTube também sobre a alma e sobre a eternidade da alma. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se você quer entender sobre a questão da alma e da eternidade da alma, assista aos estudos que estão nesta playlist, tá? Então, a vida eterna que foi prometida não é do pó. Não faz sentido eu acreditar que esse pó aqui ganharia condição de vida eterna. Não, a vida eterna não é nesse pó. A vida eterna é na alma. Tá? Não vou entrar muito nisso, porque tem, como eu acabei de falar, os estudos aí. Tá? Então, eles estavam em condição de morte, e quem viveu também a transição da morte e ressurreição de Cristo até o ano 70, também estavam. Porque o último inimigo, que era a morte da alma, foi destruído na vinda de Cristo, na vinda do reino de Deus. Então a morte acabou, ela foi definitivamente vencida por Jesus, e Jesus, então, que já havia vencido para ele mesmo, né? Porque ele já havia ressuscitado, ele foi o primeiro da ressurreição, né? Então ele já havia vencido a morte para ele, ele trouxe, então, o golpe fatal, vamos dizer assim, o golpe final na morte, que foi o resgate que ele fez daqueles que estavam presos na morte. Então todos que haviam morrido desde antes da cruz, e aqueles que haviam morrido mesmo depois da cruz, já morrido em Cristo, né? Porém, antes do ano 70, todos estavam presos no Hades, as suas almas estavam presas nessa condição de morte. Então Jesus fez o resgate, entende? A eternidade, então, a qualidade, né, de eternidade dessa redenção, ela se estende porque se é aionios, ou seja, se é um período de tempo eterno que não tem fim, como é o sentido da palavra, então essa qualidade da redenção se mantém. Então aqueles que foram salvos, obviamente, se manterão salvos para sempre. E esse manto, vamos dizer assim, vamos colocar com esses termos, né? Esse manto da redenção se mantém. O que isso então possibilita? Possibilita com que aqueles que nascem, que é o nosso caso, né? Que nasceram e nascem e nascerão depois da vinda de Cristo, já nasçam em condição de vida eterna.
Percebe? Por que a condição de vida eterna então se mantém e se manterá para sempre? Porque a redenção foi eterna. Como eu disse, o texto bíblico poderia dizer o seguinte: olha, ele obteve a redenção. Eles estavam ali, debaixo do pecado, sujeitos à morte da alma, e então eles foram resgatados daquela condição. Ponto final. Só que o texto, como eu vou repetir, ele aponta uma qualidade. Essa redenção é aionios, ou seja, ela é sem fim. Percebeu, né? Então a qualidade dessa redenção é essa. Salvou os que estavam ali debaixo da morte, realmente presos na morte, pecado, aquela coisa toda. E esse manto se mantém eternamente. Então aqueles que nascem depois daquele período, nascem nessa condição de vida eterna que essa redenção obtida por Jesus deu para o povo de Deus. Então, eu quero propor aqui uma metáfora para os irmãos, para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso. Vamos lá. Imaginem que nós temos duas pessoas como alvos de um sequestro. Uma já está sequestrada. A outra é o alvo. Ainda não está, mas é um alvo. Ela está marcada para ser sequestrada. Aí vem um herói e salva essa pessoa que está presa, e estava no caso, né? Então esse herói vem e salva essa pessoa que estava no cativeiro, e esse herói destrói todo o aparato dos sequestradores, todo o esquema, percebe? Ele salva a pessoa que estava no cativeiro e destrói, ele aniquila todo o aparato dos sequestradores, todo o esquema deles. Eu pergunto para vocês, somente a pessoa que estava presa no cativeiro lá dos sequestradores, somente ela foi salva? Pensa bem nisso. Ou a outra pessoa que não estava presa, mas obviamente estava marcada para ser sequestrada também, essa pessoa também foi salva, eu pergunto. Eu digo para vocês, nessa metáfora, as duas pessoas foram salvas. Só que uma foi salva diretamente, porque ela já estava presa. Então o herói foi lá e a salvou, a retirou do cativeiro. Só que ele não só a retirou do cativeiro, ele destruiu o esquema dos sequestradores. E eles foram presos, etc. Então acabou o esquema. Então aquela pessoa que não estava no cativeiro, mas estava marcada para ser sequestrada, ela também foi salva. Só que ela foi salva indiretamente. Está percebendo? O que aconteceu então, usando essa metáfora como base do raciocínio? É que aqueles que estavam lá antes da cruz, debaixo da lei, debaixo do pecado, etc., eles foram salvos, resgatados, eles obtiveram então a graça diretamente. Tá? Nós somos então, nessa metáfora, a pessoa que não estava sequestrada, mas que era alvo do sequestro. Por quê? Porque se Jesus não tivesse vindo e feito a obra que ele fez, até hoje nós estaríamos à mercê do pecado, da morte, morte da alma, coisa que nós não estamos mais. Vocês percebem? Então nós fomos salvos, sim, só que indiretamente. É esse conceito que eu sempre tento passar para os irmãos. Porque a pessoa pensa, né? Ela pensa diretamente, se a salvação então foi em relação à lei, a quem estava naquele período, naquela condição, a salvação não foi para mim. Não, ela foi indiretamente. Percebeu? Então, vou repetir. Quem estava sequestrado, estava preso, foi libertado pelo herói, que na metáfora obviamente é Jesus, e esse herói não só a resgatou daquela prisão, né, do cativeiro, como ele destruiu completamente o esquema dos sequestradores. Então ele salvou quem estava preso e indiretamente ele salvou quem era alvo do sequestro. No nosso caso, então, a graça, a eternidade da graça, da redenção, da salvação, é neste sentido. Nós não fomos salvos diretamente do pecado, porque nunca estivemos debaixo dele. Só esteve debaixo do pecado quem esteve antes da cruz e quem nasceu naquele período. Né? Nós não. Vocês estão percebendo? Então, nós não fomos salvos diretamente do pecado, mas nós fomos salvos da possibilidade de vivermos isto. É interessante isso, ou seja, é uma salvação indireta. Isso acontece por quê? Por causa da qualidade da redenção. A qualidade é eterna. Não foi uma simples redenção, uma eterna redenção. Aionios,
Um período de tempo que não tem fim. Percebeu o ponto? Então, amados, nós entendemos que a graça, ela é eterna não só como doutrina, ela também é eterna como doutrina, como ela também é eterna como pacto. Perceba, ela é eterna nos dois sentidos. Aliás, nós temos um estudo que fala sobre a eterna pregação da graça. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Como eu falei, já tem aquele estudo sobre a eternidade do pacto, né? E eu vou deixar também um estudo sobre a eternidade da pregação da graça. Eu vou ler aqui duas passagens, só para pontuar o que eu estou falando, mas nesses estudos que vão estar na descrição do vídeo, há um aprofundamento muito maior desse raciocínio. Tá? Então vamos lá, a graça é eterna como pacto. Efésios 2, do 5 ao 7, eu vou ler a Nova Versão Internacional. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aqui, evidentemente, é uma referência aos irmãos que estavam ali naquela condição. Não está falando para nós hoje, observe isso. Tá? A religião hoje em dia lê esses versículos e aplica para nós diretamente. Não. Tá? Paulo está falando deles que viveram lá, aquele período que nasceram antes da cruz, nasceram debaixo do pecado, portanto. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui Paulo falou em esperança, né? Porque eles foram assentados de fato, foi na vinda do Senhor no ano 70. Versículo 7. Para mostrar, observe bem, está até sublinhado na tela, mostrar nas eras que hão de vir. Então Paulo está falando de muitas eras, plural. Ou seja, não só aquela era deles, que teria o fim ali no ano 70, na vinda do Senhor então, como nas eras posteriores, nas eras que viriam posteriormente àquele período, para mostrar então nas eras, nos aions que viriam, né, a incomparável riqueza da sua graça. Pegou aí? Pegou? Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Olha, nós fomos salvos para que as pessoas no futuro possam olhar e ver essa salvação e conhecer essa salvação e saber que Jesus fez esta obra tremenda. Eu lhe pergunto, como que hoje nós, que somos uma dessas eras que Paulo falou, como nós saberíamos dessa graça se não houvesse a doutrina da graça? Vocês estão percebendo o ponto? Para mostrar. Bom, mostrar é o quê? É você fazer algo ser evidente, né? A pessoa consegue ver o que não via antes. Como que isso acontece? Ora, obviamente é por meio de um ensino. Entende? É por meio de um conhecimento ministrado. Então a pregação da graça hoje tem este objetivo. Mostrar para a igreja dessa era, e quando eu falo igreja, obviamente, não estou falando de instituições religiosas, placas denominacionais, templos de pedra. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do povo de Deus. A igreja é o povo. Entende? Então a pregação da graça ela é eterna por quê? Porque as gerações, as eras, como Paulo disse, que viriam no futuro, e repito, nós somos uma dessas eras, as pessoas que compõem a igreja, que são povo de Deus, que são filhos de Deus, precisam desse conhecimento. Tanto é verdade que a esmagadora maioria dos que são filhos estão no meio de religiões. Como eu falei no início, presos no antigo pacto, mentalmente, praticando obras de lei, e sacrifícios de tolo, e seguindo heresias, e de fato heresias, né? Porque não tem fundamento bíblico nenhum. A maioria das doutrinas aí do sistema não tem fundamento. Ou quando tem, como eu disse, né, agora há pouco, tem em passagens isoladas de seus respectivos contextos. Eles trabalham muito isso. Isolam a passagem, isolam o versículo, né? Não levam em conta contexto temporal, contexto cultural, contexto do próprio texto em si, o contexto imediato do texto, né? O contexto da carta ou do livro, o contexto da Bíblia em geral. Nada disso é levado em conta. Então não é fundamento, é um fundamento falso, na verdade, né? Percebe? Então, as pessoas estão aí presas nesses enganos religiosos porque elas precisam que essa doutrina seja mostrada para elas. É o que Paulo falou, para mostrar. O Senhor fez isso
para que esse conhecimento fosse exibido no futuro, para que as pessoas tivessem esse entendimento do que aconteceu. O Senhor morreu, ressuscitou, salvou o seu povo dos pecados. Então a doutrina da graça tem, obviamente, essa incumbência hoje em dia para salvar o entendimento. É por isso que eu falo, a salvação eterna já foi concretizada. Mas existe a salvação em termos de entendimento. A nossa mente foi salva. Eu vivi, amados, 20 anos, contando desde criancinha, né? Eu vivi 20 anos no sistema religioso, fui pentecostal, batista, passei um período curto de tempo na igreja adventista do sétimo dia, mas foi bem rápido, né? E aí voltei para ser pentecostal, aquela coisa toda. Eu tive todo esse movimento religioso. Então a minha mente estava enganada, minha mente estava no sistema lá, em obras de lei, etc. Então eu precisava que essa doutrina me fosse mostrada. Vocês estão percebendo? O conhecimento do que Jesus fez só pode vir por meio da doutrina do Evangelho da Graça. Agora, é evidente que há coisas na própria doutrina da graça, coisas que o apóstolo Paulo, que foi o precursor da graça, ensinou, que já não serve para nós. Porque a nossa experiência é diferente, nós vivemos um outro tempo, um outro aion. Então nós temos que ter essa inteligência doutrinária, né? Esse raciocínio de separar. Então, por exemplo, Paulo fala, por exemplo, em esperança somos salvos. Ele não fala isso? Ou seja, a salvação ainda não veio. Nós somos salvos, mas em esperança. Estamos aguardando a salvação se concretizar ainda. Por que ele falou isso? Porque naquele período eles estavam nesta condição. Esse texto não serve para nós. Porque nós não estamos em esperança. A salvação já foi concretizada, ela já é fato. Perceberam o ponto? Então esse texto não serve. Eu acabei de ler aqui, né? O Senhor nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos nos pecados. Esse texto não é para nós. Então nós temos que ter essa inteligência de separar. Mas a doutrina da graça, ou seja, o cerne da doutrina, o âmago do raciocínio, o principal, o núcleo da doutrina, ainda serve para nós. É direção do Espírito para nós. Desde que nós tenhamos essa inteligência, como eu falei, de separar os pactos, de separar os tempos, de aplicar o texto bíblico certinho dentro dos seus contextos. A gente consegue absorver, né, essa essência da palavra, né? A essência da graça vale e valerá para sempre como doutrina. Entende? Só que, repito, há coisas que realmente nós não aplicamos mais em nossas vidas porque estamos em um outro período. Então, como eu falei, tem um estudo na descrição do vídeo sobre esse assunto muito mais profundamente explicado. Tá? Então a graça ela é eterna enquanto doutrina e também enquanto pacto. Hebreus 13, vamos ler aqui, versículos 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, pegou aí? Olha a qualidade da aliança. Deus fez uma nova aliança. E como eu disse, essa aliança não tem relação com a carne, com Israel carnal. É uma aliança espiritual. Logo, ela não está submetida ao tempo humano. Percebeu isso? O sangue que o Senhor derramou foi o sangue da aliança eterna. Você quer entender isso com profundidade? Como eu disse, vamos deixar um estudo aí na descrição sobre isso. Sobre a eternidade da graça enquanto pacto. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, é o mesmo conceito da redenção eterna, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Vocês perceberam a qualidade da aliança? Ora, se a redenção era eterna, tinha esse adjetivo, essa qualidade, a aliança, obviamente, também. O Senhor fez uma aliança pelo sangue de Cristo derramado, aliança também sem tempo de acabar. Mais uma vez, a palavra eterna, eterno, no grego é isso. É um período de tempo que não tem fim. Então, amados, o que a graça proporcionou para aqueles irmãos serve para nós não no sentido de nós precisarmos da mesma libertação que eles tiveram. É aquela metáfora que eu falei agora há pouco. A libertação deles naquela época foi direta, a nossa foi indireta. Nós vivemos a consequência do que Jesus fez por eles, entende?
Então, meus amados, vamos ver a partir de agora algumas conquistas da graça que, por extensão da eternidade, como eu disse, esse manto de eternidade, nos alcançou, só que indiretamente. Vamos observar isso? Alguns exemplos. Primeiro, o perdão. Muitas pessoas hoje, quando nos ouvem falar sobre perdão, perdão de Deus no caso, não perdão entre as pessoas, né? Esse, claro, está em vigor, sempre estará. Se você precisa pedir perdão para alguém, peça. Isso não acabou, entende? Tá? E se alguém também vier pedir perdão para você, libere o perdão. Tá? Isso entre as pessoas vale. Agora, o perdão entre nós e Deus já foi sacramentado. Quando as pessoas nos ouvem falar isso, elas ficam escandalizadas porque tem aquela mente religiosa. Então nós afirmamos em graça, abençoado, você não precisa pedir perdão para Deus de nada. Porque o Senhor Jesus já aniquilou o pecado, ele já liberou o perdão. Então aqueles irmãos que estavam naquele período debaixo do pecado, pecadores de fato, foram perdoados. E esse manto de eternidade, portanto, mantém esse perdão. Então, não faz sentido você pedir a Deus algo que você já tem. Ah, irmão Cristiano, se eu cometo aqui uma obra da carne, não tenho que me ajoelhar diante de Deus e pedir perdão? Ora, você vai pedir para ele algo que ele já te deu? Perceba, qual é a lógica disso? Você não tem que pedir algo que Deus te deu. Senhor, me dê a vida eterna. Ele já te deu. Senhor, me abençoe. Ele já abençoou os filhos dele com todas as bênçãos espirituais. Percebe? Você não tem que pedir o que ele já deu. Me dê a salvação. Ah, meu filho, você é salvo, sempre salvo. Eu já concluí a salvação. Então, Senhor, me perdoe. As pessoas vivem hoje pedindo perdão ou para Deus diretamente, ou através de um sacerdote, no caso da Igreja Católica, né? Para a pessoa obter o perdão, ela vai até o sacerdote, o padre, o bispo, né? E faz uma confissão, etc., né? E aí ela obtém lá algumas penitências e obtém o perdão, portanto. Veja, amado, com todo respeito eu falo isso, eu não estou aqui para agredir a sua fé, etc. Eu quero que você conheça a verdade. Veja, não tem necessidade disso. Ah, eu vou me ajoelhar ali, vou passar um óleo na cabeça. Senhor, me perdoa que eu cometi isso e isso. Amado, olha, se você cometeu uma obra má, você vai colher as consequências dela. Não tem perdão nesse sentido. Está entendendo? Não tem perdão no sentido de você se libertar das consequências. Não adianta. Fez o mal, vai colher o mal. Agora, em termos de vida eterna, de salvação, do que Jesus já conquistou, isso não é afetado. Entende? Porque o perdão está liberado. As pessoas ficam perturbadas. Mas como assim? Não tem que pedir perdão? Isso é uma heresia. Não. Heresia é pedir o que Deus já deu. Isso é heresia. Deus já perdoou. Perdoou diretamente aqueles irmãos e mantém, então, esse manto de perdão eternamente. Então, nós estamos cobertos por essa eternidade da aliança, do perdão concedido pela graça. Entende? Então, hoje não tem que pedir o que ele já me deu. Eu já nasci sob o manto do perdão. Agora, a obra má que eu cometo, eu vou colher as consequências nesta vida. Percebe? Efésios 1, do 5 ao 7. Aqui, Paulo, claro, relatando como isso aconteceu para aqueles irmãos naquela época. Em amor nos predestinou. Né? Nós somos filhos de Deus porque fomos predestinados. Não é a nossa escolha. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Coisa linda, né? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu como? Gratuitamente no amado. Por meio de Cristo, a graça foi dada gratuitamente. Então, veja uma das consequências da graça, então. Versículo 7. Nele temos a redenção, porque foi por meio dele, do Senhor, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Já foi liberado. Não faz sentido pedir o que Deus já deu. Muito menos colocar um sacerdote humano como intermediário disso. Isso é pior ainda. Tá? De acordo com as riquezas da graça de Deus. Pegou? As riquezas da graça é que proporcionam esse perdão eterno. O pecado, ele não tem domínio. Já estudamos isso aqui. Ele não tem domínio no sentido de
destruir a nossa eternidade, de causar a separação novamente entre Deus e nós que somos filhos dele. É aquilo que Paulo fala, quem nos separará? Nós até cantamos uma canção, né, aqui antes do estudo. Quem nos separará do amor de Deus? O que pode separar? Nada. Por quê? Porque o manto de perdão é eterno. Você está percebendo? Então, eles lá naquela época receberam perdão diretamente. É o que nós acabamos de ler aqui, né, que Paulo deixou escrito. E nós, então, tivemos a possibilidade de nascer debaixo desse manto de perdão. Ou seja, nascemos sem a necessidade do perdão, porque já nascemos com o pecado aniquilado. Vamos ler isso aqui já já, né? Um outro ponto que a graça trouxe, então, um outro benefício maravilhoso, que trouxe diretamente para aqueles irmãos e para nós indiretamente, que foi a regeneração. Porque as pessoas, amados, que estavam antes da cruz, debaixo do pecado, elas precisavam da regeneração, da renovação da sua condição. Mais uma vez eu digo, elas estavam em condição de morte, como nós costumamos dizer. Em condição de morte, em condição de maldição, debaixo da lei. A lei era a força do pecado. A lei, como Paulo disse, era um ministério de morte e de condenação. Então aquelas pessoas precisavam serem libertas, né, daquela condição de morte, de condenação, de pecado. Isso foi a regeneração que a graça trouxe. Paulo fala disso em Tito, no capítulo 3, versículos do 3 ao 7. Vamos ler a Nova Versão Internacional. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Aqui Paulo está falando de antes da cruz, hein? Antes da cruz. Inclusive, escrevendo aos Efésios, o Paulo é até mais claro, né? Que antes da cruz, no outro tempo, ou seja, no outro aion, né? Nós estávamos dominados totalmente pela carne. Paulo fala isso, né? Então aqui ele está falando daquele período que não havia direção do Espírito, não havia evangelho, né? Então eles estavam totalmente à mercê da carne e do pecado. É disso que Paulo está falando. Então houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Carne, né? Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. É um período antes do Espírito Santo. Por isso que eu digo, é o período antes da cruz. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Veja o que Paulo está deixando claro aí. Mas devido à sua misericórdia. Pegou, né? Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Pegou? A presença do Espírito Santo, a graça, portanto, né, que o Espírito Santo foi dado, obviamente, pela graça também, gratuitamente, trouxe, então, uma lavagem regeneradora e renovadora. Então, quem estava antes debaixo do pecado, à mercê da carne, aquela coisa toda, né? Morte espiritual e condenação, o Espírito Santo regenerou aquele povo. 6. Espírito Santo este que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. 7. Ele o fez a fim de que, olha aí, justificados por sua graça, pegou aí? Nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Mais uma vez aí Paulo coloca esperança. Por quê? Porque neste período aqui da igreja primitiva, eles ainda estavam à mercê da morte, da alma no caso, né? Eles estavam à mercê do último inimigo que seria aniquilado na vinda de Cristo. Então, Paulo fala em esperança, nós temos a esperança. Essa passagem, obviamente, não serve para nós. Nós não estamos na esperança da vida eterna. Não, já estamos em condição de vida eterna. Já nascemos nesta condição. Então, o que a graça trouxe para eles diretamente, para nós foi indireto. Porque a nossa regeneração, ela foi na mente. Vocês estão percebendo? Nós não passamos pela regeneração em termos de, né, no sentido de estarmos debaixo da lei, debaixo do pecado literalmente, e termos passado pela transição. Nós nesse tempo, não passamos por isso.
Mas a regeneração aconteceu aqui, ó, no entendimento, né? Porque estávamos nas religiões, no ateísmo, no catolicismo, cristianismo em geral, né? E pentecostal e sétimo dia. Ou seja, estávamos envolvidos com diversas doutrinas que não tinham respaldo no Evangelho. Então a nossa mente ela foi regenerada neste sentido, entende? Então foi uma regeneração indireta. Esse manto de regeneração ele é eterno. Vocês estão percebendo? Então, quando nós nascemos, já nascemos sem a necessidade de uma regeneração, porque ela aconteceu para aqueles irmãos e esse manto da graça é eterno. Sabe? Então, nós nascemos apenas com a necessidade de uma regeneração mental, que o Evangelho lhe traz a salvação da mente. Vocês estão entendendo? Isso são resultados, queridos, da graça que diretamente afetou aqueles irmãos e nos afeta positivamente e indiretamente, dentro daquele conceito que eu apresentei no início, aquela metáfora. Estão percebendo? O que eu acabei de falar, né? Que Paulo falou que a vida eterna, eles estavam em esperança da vida eterna. Né? Nós não temos mais essa esperança, nós temos a certeza. Já nascemos em condição de vida eterna. Então a graça trouxe a vida eterna, o pacto realizado, né? A graça, enquanto pacto, trouxe a vida eterna para quem estava sob o domínio da morte naquele período. E a eternidade da graça, ou seja, essa qualidade de ser eterna, nos permitiu nascer já livres da condição de morte. Então, quando eu nasci, você nasceu, minha esposa, todos nós que somos filhos de Deus, nascemos depois da vinda de Cristo, já nascemos em condição de vida eterna. Por quê? Porque a graça é eterna. Aquela libertação que foi feita diretamente naqueles irmãos daquele período, da igreja primitiva e diante da cruz, nos alcança pela eternidade da graça. Então nós nascemos em condição de vida eterna. Essa condição nos foi dada como? Por obras, por sacrifícios? Vamos deixar a palavra responder. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é o quê? Graça. Dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceberam, amada, a profundidade disso? A vida eterna foi dada pela graça. Ela foi dada diretamente para aqueles irmãos que estavam à mercê da morte. E esse manto de eternidade mantém essa posição para sempre. Então nós estamos debaixo da graça nesse sentido, sim. Porque já nascemos com o que a graça proporcionou. Já nascemos em condição de vida eterna. A graça trouxe também o fim do domínio do pecado. Por que não há condenação? Paulo disse, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a graça acabou com o pecado. Não está escrito lá em Hebreus 9, 26, que o Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado? Então o pecado, que são as obras más, é o desejo mau da carne. Esse desejo mau se mantém? Sim, nós temos a carne. O desejo mau se mantém. Mas ele não tem o poder de condenação. Entende? O Senhor aniquilou esse poder. O Senhor retirou esse poder da morte e do pecado. Ele resgatou, ele arrebatou. Pegou, né? Na sua vinda, ele arrebatou o povo de Deus das mãos da morte, das mãos do pecado. Então, a obra má hoje, ela segue sendo má? Claro que sim. Todos nós que somos adultos, do ponto de vista do Espírito, sabemos o que é bom e o que é mal. As obras más existem, mas elas não têm poder, elas não têm domínio sobre nós. Percebeu? Por quê? Por causa da graça. Então, a graça libertou aqueles irmãos daquela condenação, ou seja, ela os libertou diretamente da condenação, e essa graça, esse fim do pecado, esse fim do poder condenatório do pecado, se mantém pelo manto da eternidade da graça. Nós temos um estudo que fala sobre o pecado. Se você quiser se aprofundar, eu vou deixar na descrição do vídeo também. O pecado não tem domínio sobre nós. Esse estudo é tremendo, tremendo. Quando você tiver um tempinho, assiste aí. Romanos 6,14, também nova versão internacional. Pois o pecado não os dominará.
Ele não tem mais o poder de dominar vocês, de destruir vocês, de tirar a vida eterna. Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pegou? Nós estamos debaixo da graça. Porque a graça é um pacto eterno. Percebeu o ponto? Ela foi crucial para aqueles irmãos que estavam ali naquela condição de morte, de lei, pecado, etc. A graça os resgatou diretamente daquela condição. E a qualidade de eterna, mais uma vez, o ser eterno é uma qualidade, é um adjetivo. Essa qualidade está na graça, tanto quanto doutrina, como quanto pacto. Né? Então, esse poder desse manto da graça eterno, é eterno, o próprio nome já diz, né? O poder, então, está aí para todos os filhos de Deus. E todos que nascerem na próxima geração vão nascer debaixo desse manto, livres do pecado, livres da lei, porque a graça é eterna. Percebe? Esse é o ponto. E além disso tudo, amados, que nós vimos até agora, a graça para nós, nessa nova era, inclusive foi o assunto, né, de semana passada, a nova era, ela segue sendo a nossa força contra a maior de todas as lutas que nós temos. Perceba que existe uma luta tremenda que nós travamos até hoje. Estamos no meio dessa batalha aí. E a graça é a nossa força. Irmão Cristiano, que luta é essa? Gálatas 5,17, nova versão internacional. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. Né? Como diz as versões tradicionais, né? Ela milita contra o espírito. E o espírito, o que é contrário à carne. Existe essa batalha. Carne contra o espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Percebeu? Há um conflito, há um interesse, por exemplo, nosso de fazer o bem. No capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo fala isso. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O mal no contexto é a carne. Então há esse embate do Espírito, que é o Espírito Santo habitando em nosso espírito, né? O nosso espírito e o Espírito Santo acabam sendo um só. Como diz a palavra, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então o nosso espírito é um com o Espírito Santo. E essa união dos nossos espíritos, né, no nosso com o de Deus, luta contra a carne, contra os desejos, contra as influências. O que nos fortalece contra essa batalha, então? Ah, Cristiano, essa batalha é para que nós não percamos a salvação? Não, não existe isso. A batalha é para que nós não colhamos o que a carne oferece de mal. Entende? Essa batalha é para que nós, além de não colhermos o mal, também possamos exercer o chamado que Deus tem para nós. Deus nos salvou, inclusive nos salvou na mente, no caso, né? Ele salvou o nosso entendimento pelo Evangelho para que nós sejamos a luz do mundo. Como Paulo disse, né? Nós somos os luminares no universo. E o sal da terra, como Jesus disse, é o nosso chamado. Para tentarmos influenciar positivamente uma sociedade que é destruída no sentido das obras da carne. É o nosso papel como igreja, então, influenciar primeiro o nosso redor. Né? Nós temos que ser luz ao nosso redor, no nosso ambiente, na família, no trabalho, na faculdade, na escola, no curso, onde quer que seja, entre os amigos. Nós somos luz nesse meio. Esse é o nosso chamado. Eu só consigo ser luz se eu conseguir vencer a carne. Como que isso acontece? É pela graça. Eu encerro com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Que palavra linda do Paulo para Timóteo. Timóteo, busque força na graça. Amados, essa força está à nossa disposição hoje, porque a luta contra a carne continua. A nossa luta, que é do nosso espírito, unido ao Espírito Santo, contra as influências da carne, continua. Essa luta, enquanto estivermos nessa vida biológica aqui, essa luta vai se manter. E a nossa força é o quê? É a graça. Você acabou de ler comigo. A graça é a nossa força. Por quê? Porque a graça ela é um pacto eterno. Então o que Jesus fez pela graça se mantém para sempre. Então é a nossa força. E também a nossa força enquanto doutrina. Porque a revelação da graça fortalece o nosso entendimento contra o mundo, contra as maldades e contra a nossa própria natureza humana. Percebe? Nós estamos debaixo da graça? Sim, estamos
e para sempre estaremos, porque a redenção foi eterna e o sangue derramado fez uma aliança eterna. Louvado seja o Senhor por isso.